Bom dia a todos, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos começar de novo. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom que você está aqui e que bom que você está aqui. Porque às vezes nós estamos de corpo presente, mas não estamos com a nossa alma e a nossa mente. Então, fique atento a tudo que Deus quer falar com você. Você reparou que todas as cartas às igrejas da Ásia Menor termina com uma pergunta? Termina com uma afirmação, na verdade, aquele que tem ouvidos para ouvir? E a pergunta que eu quero fazer, nós estamos ouvindo? A palavra de Deus, ela é o registro da revelação de Deus. Você sabe o que significa isso? Significa que o Deus Criador, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem poder para pela sua palavra, dar um comando e as coisas passaram a existir. Esse Deus que criou todas as coisas, agora estou voltando, nós estamos estudando Apocalipse, mas eu estou voltando no Gênesis, né? Esse Deus que criou todas as coisas, criou o homem e deu uma ordem ao homem. Olha, a ordem não era comer ou não comer, não entenda errado. A ordem era a quem você quer adorar. Essa é a questão. Porque a partir do momento que o homem desobedeceu a ordem que Deus havia dado, ele passou a dizer, eu quero adorar a mim mesmo. Pastor, de onde você tirou essa ideia? Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2. Paulo escrevendo aos Romanos nessa carta, ele diz que ao invés de adorar, tendo conhecimento do Criador, de Deus, ao invés de adorar ao Criador, adoraram a quem? A criatura. Adoraram ao próprio homem. Adoraram a si mesmos. E não me entenda mal, esse DNA pecador, ele ainda existe em nós. Não é sem motivo, então, que Jesus manda que João escreva às igrejas daquele momento. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Nós já fizemos um resumo ontem da igreja de Éfeso, da igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e ontem à noite pregamos sobre a igreja em Sardes. E exatamente o versículo 6 do capítulo 3 da igreja em Sardes diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que interessante. Você percebeu que o versículo diz às igrejas, mas essa carta não foi endereçada a Sardes. Deus nunca vê a sua igreja, o seu povo, através das bandeiras que nós levantamos. Deus vê a sua igreja na face da terra, amém ou não? Deus não vem levar a igreja batista em Pontes e Lacerda. Ele vem levar a igreja do Senhor. Aqueles que foram salvos, que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que andaram em obediência ao Senhor dos senhores. Aqueles que se aprofundaram em buscar ao Senhor mais e mais e que não contaminaram as suas vestes. Esses vão subir, esses vão para junto do Pai. Aqueles que entenderam que a grande comissão de Mateus 28 foi uma ordem e não foi uma sugestão. Ah, igreja, há um perigo, meus irmãos, de que nós estejamos transformando a ordem daquele que disse toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, toda a autoridade. Jesus tem em si toda a autoridade. Qual é o homem mais poderoso do mundo? Ou quais são os homens mais poderosos do mundo? Em termos de geopolítica, geralmente é o presidente dos Estados Unidos, mas não podemos nos esquecer do presidente da Rússia, do mandatário da China, da Coreia do Norte. Não podemos nos esquecer dos que controlam os postos de petróleo lá no Oriente Médio. Há toda uma cadeia de situações aí, né? Esses homens são poderosos. Mas a Bíblia diz que até esses homens poderosos um dia terão que se dobrar diante daquele que tem toda a autoridade. Vão ter que confessar com as suas línguas e os seus joelhos dobrados que Jesus é o Senhor.
E é por isso que nós fazemos isso agora, igreja. A igreja precisa hoje e agora, no tempo que se chama hoje, dobrar-se diante daquele que tem toda essa autoridade e dizer: Senhor, eu obedeço. Não é uma questão de opção. Me entenda, me entenda. Lucas 6, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Você sabe esse versículo? E não fazem o que eu mando? Esse versículo sempre mexe comigo, pastor Leonardo Auricínio. Por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não estão dispostos a fazer o que eu mando? Mando. E Jesus disse que os seus mandamentos não são pesados. O salmista diz que os seus mandamentos, na verdade, eles são como o mel, são como uma fonte de água viva. Mas o nosso DNA, rebelde, eu quero fazer o que eu quero. Eu quero fazer o que dá na minha vontade. Então não é sem motivo que Jesus mandou escrever as cartas à igreja da Ásia Menor, apontando em cada uma a sua debilidade ou o seu erro e dando a opção. Dando o chamado para o arrependimento. Porque senão, cada igreja tem o seu senão. Eu quero pedir que você abra então a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 em diante. Você achou aí na sua Bíblia? Mantenha a sua Bíblia aberta. Lá em Cuiabá a gente fala: abram as suas Bíblias ou liguem as suas Bíblias. Pode usar o celular, não tem problema não. Só não deixa as setas malignas atrapalharem você, né? Chegou uma notificação, nem vou mencionar qual rede social, só tem tantas, eu já perdi a conta. Apocalipse 3, versículo 7 e em diante. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, quem que pode fechar? E o que ele fecha, quem pode abrir? E esse que tem todo esse poder diz: conheço suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Como é que estava essa porta? E se ele abriu, ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Qual que era a condição dessa igreja? Fraqueza, de pouca força. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem. Quem que tem poder para fazer todo mundo se prostrar? Jesus, aquele que tem toda autoridade. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Um dia, o mundo vai olhar para nós, os salvos, os redimidos lá no céu, e em vergonha e em pranto eles vão dizer: eu me enganei, eu devia ter adorado o Cordeiro de Deus, antes que ele viesse como o leão de Judá. Versículo 10, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação. Como nós fazemos para ser guardados da provação? O que nós temos que fazer? Guardar a palavra. Eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no meu santuário, no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Nós abrimos, Senhor, nossa mente,
Nós abrimos o Santo Espírito, santo, doce. Seja bem-vindo entre nós, Senhor. Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Volte aí, por favor, no versículo 7. Volte aí, por favor, no versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém tem poder para abrir. Veja que como é qualificado a pessoa de Jesus nesse versículo. Ele é chamado de santo. Ele é chamado de verdadeiro. Santo é o título que é usado para a pessoa de Deus desde o Antigo Testamento. A Bíblia chama Deus de o Santo de Israel. Também santo é o nome dado ao Messias. Jesus é chamado de santo várias vezes no Novo Testamento. A ideia aqui de ser chamado de santo é porque ele era totalmente dedicado a Deus. Santo no sentido de consagrado, separado ao Senhor. E da mesma forma, Igreja de Jesus, nós precisamos ser completamente dedicados a Deus. Sempre pensamos em santidade como separação ao pecado. E é verdade. Mas não é só isso. Não basta evitar o pecado. Você tem que se aprofundar em conhecer a Deus, amém ou não? Não basta dizer não ao pecado. Isso é o que você precisa fazer. Mas do lado positivo, você precisa dedicar-se em conhecer ao Senhor e ser por Ele conhecido. Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e ao teu Filho a quem enviaste. O que é a vida eterna? Não, a vida eterna não é um passe do inferno para o céu, e enquanto você está esperando esse trem, como nós vimos no teatro de ontem, enquanto você espera o trem chegar na plataforma, você faz o que quer. Não, isso não é vida cristã, porque entre sair do céu, do inferno, e aguardar o céu que vem, a Jesus que volta, existe uma coisa chamada discipulado, amém, igreja? É submeter-se ao senhorio de Cristo. E eu pergunto, como perguntei em minha igreja um tempo atrás, onde não há senhorio, será que houve salvação? Onde não há o senhorio de Cristo, se Jesus não é o Senhor, aquele que é dono, proprietário, e nós não gostamos dessa palavra, não é verdade? Saber que nós somos posse de alguém, mas não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia não diz que Jesus nos comprou com o preço do seu sangue? A Bíblia não diz que Ele está separando para si um povo, sim ou não? Ele é o nosso proprietário. Por mais que você não goste dessa palavra. Talvez algum goste. Eu amo saber que Ele é o meu dono. Porque Ele cuida de mim. Porque Ele me amou. Porque Ele olhou para o meu estado de pecado, de malignidade, de separação. Alguém mais acontece isso? De separação do pecado. Separação de Deus por causa do pecado. Ele olhou para mim, me amou e disse: este é meu, eu o elegi. Efésios capítulo 2. Eu o salvei para ser santo, para ser para a glória do meu nome. É o que Deus diz de mim. Eu não preciso, Júnior, mais ser escravo do medo. Glória a Deus. Porque eu sou filho de Deus. Essa igreja que enfrentava esse momento de fraqueza,
Jesus chama ela para a verdade da santidade, de ser completamente dedicada ao Senhor. E mais, ainda no versículo 7, é dito que essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Verdadeiro. A palavra verdadeiro é aquele que é o genuíno, é aquilo que é real, que corresponde à realidade. Jesus se apresenta aos irmãos da igreja em Filadélfia dessa forma, como fiel e confiável, como aquele que mantém a sua fidelidade, que mantém a sua promessa, como diz o Salmo 146, versículo 6, ele cumpre a sua promessa. Jesus está lembrando a sua igreja, a igreja em Filadélfia e a igreja em Lacerda, que ele é santo e verdadeiro, que aquilo que ele disse em sua palavra se cumprirá. Você acredita nisso? Diga amém. Se cumprirá. Ele fez um pacto, ele fez uma aliança e diz: eu o farei. Por amor de mim mesmo eu o farei. Por amor à minha glória eu o farei. Jesus se mostra a nós não como aquele que falha, não, porque ele não falha. Ele se mostra a nós como aquele que é o fiel cumpridor da aliança. Você confia plenamente nesse Jesus? Você confia nele? E o que mais nos ensina o versículo 7? O versículo 7 nos ensina que Jesus é santo e verdadeiro. E mais, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir, que tem a chave de Davi, e o que ele abre ninguém pode fechar ou abrir. A chave aqui é um símbolo de autoridade sobre toda a casa. É um símbolo de confiança absoluta naquele que recebe a chave. Quando você sai de férias e você coloca alguém para cuidar da sua casa, olha, passa lá em casa de vez em quando, dá uma olhada, vê se está tudo bem, e você entrega a chave do portão da casa para o seu amigo. É qualquer pessoa? Me diga, é qualquer pessoa? Não, de forma alguma. Você entrega a chave daquilo que é precioso para você a alguém que é de confiança. Então deixe-me perguntar, você já entregou a chave do reino do seu coração a Jesus? Ele mora ali? Ele habita ali? Ele preenche esse espaço? Ou há algum recôndito, há algum lugar em que você diz: Jesus, aí não, aí não. Aí não. Você tem, minha irmã, lá na sua casa, aquele quartinho da bagunça que o seu marido não deixa você organizar? Tem? Eu tinha um desse um tempo atrás. E às vezes a gente faz isso, né? A gente fala: Jesus, pode entrar, a casa é sua, fica à vontade na sala. Mas Jesus fala: não, eu quero ir na cozinha. Como cozinha, pastor? Sim, após ressuscitar, Jesus assou o peixe e comeu pão e peixe assado com os seus discípulos. Jesus era dos nossos. Tá, eu vou entrar na cozinha também. E os quartos, como é que está? Olha, pode ver os quartos. E Jesus, lá na janela do quarto, observa aquele quartinho lá do fundo e diz: você poderia me dar a chave daquele quartinho? E você diz o quê? Você entrega ou não? Você entrega ou não? Os judeus da Filadélfia diziam que eles é que tinham a chave do reino, porque eles eram descendentes de Davi, porque eles eram descendentes de Davi e de Abraão, por serem judeus. Mas Jesus diz que a chave, na verdade, está nas mãos dele, e é ele quem tem a autoridade. O que ele abrir ou fechar por ninguém será aberto. Você confia nesse Jesus soberano? Você sabia que Jesus não foi pego de surpresa pela pandemia? Nós fomos, mas Jesus não. E a gente está conversando lá na Igreja Boas Novas, pastor Manuel Licínio. Será que aquela peneirada que Jesus falou que ia fazer, separando o joio do trigo, já não começou? Será? Será que não, essa pandemia também não veio mostrar quem é que está firme em Jesus e quem não está? Não, fique calmo, não estou desrespeitando os seus temores, os seus medos, não.
Também não queremos que ninguém seja irresponsável e saia por aí dizendo não existe nada, nenhum tipo de perigo. Não é verdade. O seu pastor está de máscara aqui no templo. Há cadeiras separando vocês. Não é isso. Mas se essa situação nos impede de obedecer ao Senhor Jesus, porque a Bíblia nos manda conviver em harmonia com os nossos irmãos. A Bíblia nos manda cultuar ao Senhor. E lá na nossa igreja eu fui um pouco ousado, o pastor Carlos me permitiu fazer isso. E numa das mensagens eu disse: culto online é só um paliativo temporário, não é culto de verdade. Porque culto é ajuntamento, amém ou não? Ajuntamento, O Salmo 133 diz que ali, quando o povo de Deus se ajunta, algo sobrenatural acontece. Você já leu o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão, como o orvalho sobre um monte. A gente lembra essa parte, né? Mas a continuidade do Salmo diz que ali o Senhor libera a bênção para sempre. Quando o povo de Deus se reúne, algo acontece e precisa acontecer, porque é o povo de Deus reunido e Ele está ali no meio deles. Aleluia, amém? Então você precisa confiar que Jesus é soberano. Mas o versículo 8 nos tem um elogio dado a essa igreja. Veja o versículo 8: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a palavra e não negou o meu nome. Conheço as suas obras. Não há muitos detalhes dito aqui sobre quais eram essas obras da igreja em Filadélfia. Mas o fato é que elas agradavam ao Senhor, sim ou não? Sim. Você leu agora no versículo 8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Na sua fraqueza, eles adoravam ao Senhor. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Cristo é aquele que tem autoridade absoluta para fechar ou abrir a porta do reino. Nada daquilo que os judeus ou os pagãos daquele tempo pudessem fazer contra os irmãos em Filadélfia impediria que as portas do reino se abrissem para aquela igreja, porque é o Senhor que é o Deus deles. Vocês sabem que os judeus foram um problema para as igrejas do primeiro e segundo século. Queriam que os pagãos, aqueles que não são judeus, seguissem a lei, mas Deus usou pessoas como Pedro, Paulo, para poder dizer: não, o cristianismo não é só uma continuidade do judaísmo. A minha mensagem é a mensagem do reino, é a mensagem para todos os povos, não somente para os judeus. Veja o que Jesus diz ainda sobre a igreja em Filadélfia: eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Provavelmente essa igreja era diferente da igreja de Sardes, que nós vimos ontem. Essa igreja era possivelmente uma igreja pequena, de poucos recursos e sem muita influência. Mas mesmo assim, diante das dificuldades, Jesus disse que eles permaneceram fiéis. Então deixa eu te perguntar, na verdade deixa eu te dizer uma coisa. Não importa o seu estado ou as lutas que você está enfrentando. O seu tamanho, se é pequeno, se é médio ou grande, a sua capacidade financeira, os seus atributos intelectuais, não importa. O que importa é se você vai ser fiel ou não. Veja, a igreja de Sardes, ela estava numa cidade comercial, uma cidade grande, uma cidade ativa. Era uma igreja grande, mas o que Jesus falou sobre ela? Tinha fama de estar viva, mas estava... A igreja de Filadélfia, ela era pequena, estava lutando contra as perseguições, e Jesus diz: vocês foram fiéis, guardaram a minha palavra. Veja, o tamanho não importa, o que importa é a nossa fidelidade ao Senhor que nos salvou.
O seu tamanho não importa. O que importa para Deus não é o que a sociedade vê como a igreja em Sardes, a sua beleza, a sua capacidade financeira, o seu capital financeiro, os seus títulos acadêmicos, ou o que você ajuntou durante toda uma vida de trabalho. Parabéns por isso. Eu não sou daqueles que repreendem os irmãos por terem posses, não. Lá na nossa igreja eu falo, se você tem uma chácara, glória a Deus por isso. Tem uma fazenda, uma chácara, e me chame para ir lá. Não esqueça o pastor. Pode falar amém, pastor Manuel Licínio? Não se esqueça. Mas lembre que quando Jesus voltar, nada disso vai importar. O que vai importar é, você guardou a minha palavra, você permaneceu fiel, é isso que importa para mim. Versículo 9. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. De novo, os judeus estavam perseguindo, hostilizando os crentes da cidade de Filadélfia. Sinagoga de Satanás era uma expressão usada para se referir aos judeus. Se não me engano, o próprio Jesus chamou os judeus de sua época com esse nome. E eles se dizem judeus e não são mentirosos. Mais uma vez, Jesus através de João está dizendo, não importa, o que importa para mim não é a sua descendência. Eles se dizem judeus e nem são judeus de verdade. Não, o que importa para mim é se você nasceu de novo e está sendo fiel àquilo que eu deixei a você. Isso é que importa. E eu farei com que estes que são mentirosos se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Aqui nós temos uma referência escatológica dos últimos tempos, a conversão do povo judeu. A Bíblia fala sobre o remanescente de Israel que ainda vai voltar ao Senhor, lá no último dia. E eles também reconhecerão de que Jesus é o Messias, o enviado de Deus. Versículo 10, a orientação de Jesus para essa igreja. Veja o que Jesus fala. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Na provação, na perseguição, eles se mantiveram firmes. Jesus disse, você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. E o que Jesus vai fazer com essa igreja? Vai guardá-la. Jesus disse que guardará a sua igreja das grandes provações que virão sobre o mundo. O anticristo já está no mundo, nos ensina o apóstolo João nas suas 3 cartas. Todo aquele que nega que Jesus veio em carne, esse já tem o espírito do anticristo. Mas a Bíblia nos ensina que o anticristo ainda vai se manifestar de forma visível e vai enganar as nações. Não se engane, ele já está no mundo, ele já está trabalhando. Mas não se engane de novo. O povo de Deus é invencível, porque invencível é aquele que os guia, que os guarda. Aleluia! Nós vamos vencer, nós vamos vencer. Na vida ou na morte. Nós já estamos unidos a Cristo, amém? Amém? A morte não é o final para nós, não! A morte é só algo que o pecado causou no mundo, mas Jesus venceu. Existe um teólogo que eu gosto de ler as cartas dele, chamadas Cartas da Prisão. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, é alemão, né? Alemão não é fácil. Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, ele foi um pastor da Igreja Unida da Alemanha, que ele lutava contra o regime nazista. Lutava contra o regime nazista de Adolf Hitler. E ele foi preso por causa dessa oposição ao regime nazista. E lá da prisão ele começou a escrever cartas para as pessoas, para as igrejas, incentivando-as a continuarem firmes. Leia esse livro, As Cartas da Prisão, vale muito a pena. E no dia da sua execução, chegou o dia em que ele seria enforcado,
ou fuzilado, agora não me lembro, mas era o dia da execução dele. Ele escreveu mais uma última carta e uma frase, ele disse assim: chegou o fim, seria a execução, mas para mim é o início da vida. Você sabe por que Bonhoeffer pôde dizer isso? Porque ele acreditava no seu Senhor completamente. Ele acreditava nas promessas de Jesus completamente. Ele acreditava no que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém morra, não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente. Que eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ele cria nisso. Ele tinha convicção. Então não seriam a morte, as garras da morte, que o prenderiam para sempre. A igreja um dia poderá ser perseguida. Talvez aqui no Brasil, inclusive, a gente está muito folgado, muito acomodado com a nossa liberdade de culto. Fique atento aos próximos capítulos dessa novela jurídica, desse embaraço jurídico que está o nosso Brasil. Fique atento. Ouça as notícias, como o Karl Barth dizia. Fique com o olho no jornal, mas com o outro olho na Bíblia, na palavra de Deus. Não tire o olho da palavra de Deus. Fique firme olhando para o seu Senhor. E o versículo 11, terminando esta carta. As promessas de Jesus. Qual é a primeira promessa? Venho sem demora. Aleluia. Igreja, nós estamos esperando. Nós estamos vivendo como se Jesus voltasse amanhã. Pastor Manuel Licínio, meu pai, quando eu era criança, faz assim comigo, ó, faz tempo. Quando eu era criança, há muito tempo atrás, ele tinha um toca-discos. Tocava o LP, long play, toca-discos. E tinha uma editora de discos, uma publicadora de discos chamada Bom Pastor. Lembra dessa editora? E meu pai gostava de quartetos, de trios, do grupo Elo, do grupo Logos, e de um cantor assembleano que ele gostava muito, chamado Oséias de Paula. Os mais antigos vão conhecer. Oséias de Paula. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. E no meio do CD, geração 90, né? E no meio do disco, do LP, tinha uma frasezinha que eu li, é bem pequenininha, no furinho lá. Em volta do furo tinha uma frase que eu li a primeira vez e me chamou a atenção. Eu não sei se você lembra dessa frase que diz assim: vivamos o dia de hoje como se Jesus voltasse amanhã. Vivamos o dia de hoje como se Jesus voltasse amanhã. Se Jesus voltasse amanhã ou daqui a meia hora, o que é que você faria? Você passaria esse tempo em oração? Leria mais a Bíblia? Sairia contando para as pessoas: Jesus está voltando, Jesus está voltando, arrependa-se dos seus pecados, porque Jesus está voltando. Se você tivesse confirmação, agora são 10h15, fique tranquilo que eu já estou encerrando. Fique calmo. Mas se Jesus voltasse, 10h16, se Jesus voltasse às 10h30, você aproveitaria esses minutos finais para dizer ao mundo: Jesus está voltando, arrependa-se? Como nós somos hipócritas. Porque nós não sabemos quando Jesus voltará. E se nós não sabemos se Ele pode voltar a qualquer momento, por que nós não estamos fazendo isso? Por que nós não estamos dizendo às pessoas que elas estão caminhando para o inferno? Que elas estão cegas e nem sabem disso? Guardar a palavra não é só guardar as palavras de bênção. É bom saber que Jesus cuida de nós, como nós lemos aqui, Jesus cuida da sua igreja. É muito bom saber que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Parece que a gente só lê aquela caixinha de promessas, né? Vamos ver qual que é a palavra de bênção para hoje. Dá vontade de fazer uma caixinha de advertência, de admoestação, de colocar só os versículos pesados da Bíblia. Vai ter com a formiga preguiçoso, raça de víboras, para a gente ver se a gente acorda. A gente não sabe que hora Jesus volta, então por que eu não estou falando aos quatro cantos deste mundo que Jesus está voltando a qualquer momento? Eles vão me chamar de fanático. Não importa!
Porque o importa é o que Jesus chamou você. Ele chamou você para ser discípulo e para fazer discípulos. Amém ou não? Amém ou não, igreja? Venho em breve, venho sem demora, retenha o que você tem, versículo 11, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, aleluia. Um lugar de honra e um lugar de permanência, né? Você viu isso no versículo 12? E dali ele jamais sairá, aleluia, aleluia. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Então retenha o que você vem, porque Jesus vem sem demora. A igreja enfrentará perseguição uma hora sim, mas mesmo em meio a qualquer luta deste mundo, deste tempo, nós temos que permanecer fiéis, porque Ele fará do vencedor uma coluna no seu santuário. Todo esse versículo, o versículo 12, descreve de forma simbólica as bênçãos de pertencer a Cristo, pelo que nós estamos herdando e pelo que está guardado para nós. O apóstolo Paulo em Romanos diz que eu considero que as provações deste tempo não são para ser comparadas com a glória que para nós está reservada. Aleluia, amém? O que você vive neste tempo de dureza, de provação, de lutas, coloca na balança. O que é que pesa mais? As lutas deste tempo ou a glória que está reservada para nós? O que é o foco do seu coração? As lutas deste tempo ou a glória que está reservada para nós? O que é que pesa mais na sua vida? O que é que te causa mais ansiedade ou alegria? As lutas deste tempo ou as glórias que estão reservadas para nós? Desculpe, eu estou repetindo de propósito. Qual é o final desta carta? A carta à igreja de Filadélfia, versículo 13. Aquele que tem ouvidos. Vamos ler esse versículo 13 que está na tela ali, vamos juntos? Aquele que tem ouvidos, ouça